Querido Pai, nosso Deus, neste momento vimos à Tua presença para suplicar a Tua presença conosco. Eu quero pedir perdão pelas nossas faltas, pelas ofensas que cometemos, inclusive pelos nossos defeitos. Eu quero pedir, Senhor, que Tu possas, apesar da nossa imperfeição, utilizar-nos profundamente neste momento, dar-nos a Tua inspiração. Eu suplico que o Teu Espírito nos use e nos dirija, em nome de Jesus. Amém. Ora bem, ah, como eu disse, o nosso objetivo hoje não é tanto estarmos numa linha de uma pregação comum, portanto vou ter uma reflexão, que é uma introdução, será mais ou menos uns 20 a 30 minutos, talvez 40, e a partir daí nós vamos abrir então para perguntas, as pessoas poderão colocar as suas questões e vamos dialogar um pouco. Estamos num momento como nunca houve, nunca na história se viu algo assim. É verdade, já houve outras crises, já tivemos várias outras pandemias ou várias outras epidemias, mas nunca houve uma epidemia que o mundo estivesse como uma aldeia global, em que toda a gente sabe o que se passa com toda a gente está informada a quase tempo real, onde o vírus foi acompanhado, monitorado a tempo real. As coisas começaram a surgir em Wuhan e começaram a espalhar-se pelo mundo. O mundo começou a ter estatísticas diárias do que estava a acontecer e essas estatísticas foram chegando país a país, alastrando para a Itália, a Europa, Suíça em geral, chegando depois aos Estados Unidos. As expectativas eram várias e o mundo viu, como eu costumo dizer, o coronavírus ficar viral. Ele foi mesmo uma epidemia e está por todo lado. Há pessoas que acreditam que, portanto, foi um vírus fabricado. Eu já comentei sobre isso em vários círculos, várias coisas que as pessoas têm mostrado. Já se ouviu falar sobre vários tipos de profecias, tanto até em desenhos animados como outros meios. Sabemos do livro que foi lançado em 1981, que fala sobre um vírus que iria surgir, fabricado em Wuhan, e queria alastrar-se em 2020. Sabemos também do filme que foi lançado em 2011, que fala sobre uma epidemia que iria surgir, e do documentário que foi lançado mais tarde, que se chama Depois do Armagedon. Todos estes documentários mostram coisas, o que nos mostra que não só a própria expressão coronavírus já tinha sido utilizada em vários círculos, mas também a forma como se estava a prever que fosse acontecer. O documentário Depois do Armagedon, After Armageddon, eu não sei como é que está traduzido em português, mas esses documentários mostram como o processo iria acontecer, como os estudiosos, os científicos, analisam que o processo iria acontecer, como é que o pânico iria alastrar-se nas cidades, como é que as redes de esgotos, todos os suprimentos da cidade iriam ter problemas e como é que as pessoas iriam tentar fugir para o campo, não conseguir fugir para o campo. Todas essas coisas estão mostradas no próprio filme. O filme de 2011... ele fala, é um filme de Hollywood, ele fala sobre como o vírus só poderia ser atacado através da invenção de uma vacina, fala sobre uma quarentena. Estas coisas ficam muito coincidentes porque são quase que a situação real do que está a acontecer. Os números variam um pouco, mas o resto é absolutamente semelhante. Então muitas pessoas dizem que o vírus foi, não é, fabricado, que tem objetivos. Algumas pessoas no círculo de economia, mesmo brasileiros e médicos, têm falado acerca da especulação de como a mídia transformou isto numa coisa gigantesca. E se é verdade que há outras coisas que são gigantescas, eu comentei ainda há pouco sobre a quantidade de crianças que morrem por dia, 8.000 crianças por dia. Isto é um número gigantesco, mas não é tão mediático, não está tão preocupante porque as pessoas não estão em pânico de que isto as atinja. Uma coisa que o mundo nunca pensou fosse possível,
seria uma quarentena mundial. As imagens das cidades mostram as cidades desertas, as pessoas realmente não saindo para a rua. Na Itália, o próprio prefeito andou pela cidade, em Roma, portanto, a pedir às pessoas para irem para casa com a polícia. Várias situações incríveis estão a acontecer. O mundo literalmente parou e eu quase que diria que se uns não morrerem do vírus, vão morrer da quarentena, porque a coisa está realmente crítica. Isto sabemos que vai ter um efeito na economia, vemos o que está a acontecer com a Bolsa, vemos o que está a acontecer nos círculos financeiros, os negócios estão a afundar, as injeções de capitais aos trilhões, sabemos que os suprimentos alimentares estão em risco de falhar. Aliás, muitas pessoas, e uma economista brasileira, ela diz que o problema pode estar exatamente aí, porque cada vez que a China enfrenta uma crise, ela busca que haja uma epidemia ou alguma coisa que se alaste pelo mundo e haja uma distração. Eu não quero entrar pelo campo da teoria da conspiração, porque, apesar de tudo, eu não acho, em muitos casos, até a palavra teoria podia ser eliminada, é quase só conspiração. Mas o que eu queria que entendêssemos é que, independentemente da forma como encaramos este vírus, isso não nos deveria importar. Seja por avanço mediático, seja por conspiração. Algumas pessoas vão para o outro extremo, elas acham que não há nenhuma preocupação, que nada está a acontecer. Nós já vimos que isto não é novo. Antes do coronavírus existiram outros vírus, antes deste vírus, o coronavírus, na realidade seria como diria em português. Nós, desde a Idade Média, quando houve a peste negra, morreram 75 a 200 milhões, é difícil ter os números tão corretos, entre a Europa e a Ásia, foram alcançados. Vimos que no próprio tempo de Ellen White houve também uma epidemia. Vimos que em 1918 houve a influenza, a gripe espanhola. Depois tivemos vários problemas ao longo do mundo na sua história, as vacas loucas, o problema da gripe aviária, da gripe suína, a gripe influenza de 2009 e as suas repetições e repercussões. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. O que é que há de novo com esta situação? O que há de novo é que, assim como foi predito no livro de Daniel, que o conhecimento se multiplicaria, nós vemos que hoje em dia há uma série de meios para informar, para levar isto adiante. O que eu queria que nós refletíssemos hoje não era tanto o problema do vírus visível, mas o problema do que está por detrás. E o que está por detrás, eu não quero entrar na teoria da conspiração. Eu quero dizer muito claramente, já à abertura. Em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão ligados, portanto, ao Senhor e buscando a sua glória. Significa isto que onde o inimigo tenta atacar, Deus utiliza para beneficiar o seu povo. Nós vemos isso na história de Daniel, onde é exatamente o meio que foi utilizado pelos inimigos do povo de Deus, aqueles que estavam como inimigos de Daniel, exatamente aquilo que eles tentaram utilizar para aniquilar Daniel foi o que fez Daniel ficar estabelecido e que eliminou os adversários da sua presença. Exatamente aquilo que aconteceu com Mardoqueu e com Amã, que o que ele tentou planear para atacar o povo de Deus foi exatamente aquilo que foi usado por Deus contra ele. Eu gostaria de começar com uma pequena ilustração de um dos meus pregadores favoritos, Leonard Ravenhill, é um irlandês que já morreu, um homem que apostou no reavivamento e reforma junto com David Wilkinson, eram muito amigos, e ele conta uma história de um homem que foi até ao ferreiro. E quando ele estava ali no ferreiro, estava um homem muito forte, poderoso, a bater com a bigorna, não é? Com o martelo na bigorna, e ao seu lado estava um homem normal, não tão musculoso, mas que apontava, e consoante ele apontava para um determinado lugar, o ferreiro batia com toda a força, e ele apontava noutro lugar e o ferreiro batia com toda a força. E eles estavam ali durante muito tempo,
Até que este pastor que estava a ver a cena, ele disse, olhem, eu não percebo lá muito destes negócios de ferreiro, mas para mim está evidente que este homem está aqui há horas a martelar, ele já está desgastado. Porque é que vocês não trocam um bocadinho? Eu sei que ele parece bastante forte, mas podíamos dar-lhe um alívio. E os dois olharam para o pastor e disseram, o senhor nunca esteve ligado a nada de coisas de ferreiro, pois não? Ele disse, não, é o que eu disse, mas parece-me óbvio. Ele disse, olha, isto é o seguinte, ele é o designer e eu sou o ferreiro. Eu não percebo nada de design. Eu não sei realmente onde bater, porque ele é que sabe a peça que vai ser feita. E eu só sei aplicar a força. Se nós trocássemos, ele não iria ter a mesma força e eu não saberia onde indicar para ele bater. E o pastor olhou para aquilo, foi para casa e pensou, isto é realmente o que acontece entre o diabo e Satanás. Satanás vem com toda a força para bater e moldar e dar e destruir, e Deus diz, calma, vais bater aqui. Portanto, nós vemos isto na história de Jó, vemos isto ao longo da história, todas as armas que Satanás tenta utilizar contra o povo de Deus, Deus permite muitas vezes, e temos pessoas que foram vitimadas, Tiago foi vitimado, Pedro foi vitimado, Paulo foi vitimado, mas Deus não está ali a perder batalhas, Deus não está num jogo de xadrez que fez uma má jogada. O que está ali a acontecer é, na realidade, que Deus, muitas vezes, quando permite que algo venha sobre os seus filhos, quando permite que um servo de Deus morra, como Paulo, é porque ele sabe que naquele momento a morte desse servo vai trazer talvez mais pessoas para o reino que a sua própria vida. Então, Deus não perde nenhuma batalha. É impossível ganhar contra alguém que consegue ler o futuro. E só Deus consegue ler o futuro. A Bíblia apresenta isso como uma prerrogativa. Ele diz, quem mais, que outros deuses há que consigam dizer o fim desde o começo? Portanto, eu queria que nós entendêssemos desde já uma coisa que é muito importante para todo o nosso diálogo, tanto da parte da manhã como da parte da tarde. Nós, como povo de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós não andamos a acompanhar a agenda do diabo. Muitas pessoas estão preocupadas com o decreto dominical e isso é válido, nós temos que observar, nós sabemos e observamos as manobras do inimigo, mas não é aí que está a nossa inspiração de agenda. O nosso sumo sacerdote não é o Papa, não é ele que acompanhamos em todos os movimentos. O nosso sumo sacerdote é Cristo, que está nos céus e que é o nosso intercessor. Então, os movimentos dele é que acompanhamos. Quando ele passa do lugar santo para o Santíssimo, sabemos que entramos no tempo do fim. Quando ele é ungido no céu, sabemos que é derramado o Espírito Santo na terra. Então, nós não estamos realmente a acompanhar a agenda do inimigo. A agenda do povo de Deus é outra. É a agenda que vem dos céus. E isso nós temos que entender. Então, se é verdade que nós observamos as manobras, estamos informados, sabemos das profecias, Deus não está dependente do decreto dominical para fazer acontecer as coisas finais. Eu quero que entendamos. Algumas pessoas dizem, pastor, porquê é que está nos Estados Unidos? Se sabe que é daí que vem a besta. Eu quero que entendamos também o seguinte. Sempre o povo de Deus foi enviado para o lugar onde a mensagem precisava ir e de onde havia maior possibilidade de promover a mensagem. Sempre o povo de Deus foi levado para as grandes superpotências do momento. Vimos a estátua de Daniel, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, todas essas coisas que nós vemos na estátua de Daniel, esses reinos estão a mostrar... Deixa eu ver se a Cláudia me viu. Esses reinos estão a mostrar que eles vão perdendo valor. Interessante, a minha esposa chamou-me a atenção uma vez para a questão de que são como as medalhas do atletismo, não é? Dos desportos. Ouro, prata, depois bronze e o resto já, o ferro, são as medalhas de consolação. Mas o que eu quero dizer é isto. O que Deus nos está a mostrar é que a superpotência do momento é sempre o canal que o inimigo tenta utilizar para fazer propagar a sua mensagem e que Deus manda sempre o seu povo para ali para fazer propagar a mensagem verdadeira, para testemunhar. Vejam, em Babilônia foi mandado Daniel e os seus amigos. Para o Egito foi mandado José. E vemos que o povo de Deus, Daniel esteve também na Medo-Pérsia. Vemos que o povo de Deus está sempre ali. Não é à toa que Deus fez surgir a nossa igreja e o movimento adventista nos Estados Unidos.
Esta é a superpotência do momento. É daqui que saem todas as informações, é daqui que saem todas as coisas para o mundo. Este país influenciou a música do mundo, este país influenciou a cultura do mundo, o cinema, todas as coisas que nós vemos foram influenciadas daqui. E por isso é que Deus fez nascer também aqui a sua igreja, porque Deus conhece o futuro. Nós não precisamos temer. Muitas pessoas me perguntam também se eu acho que é o momento de sair dos Estados Unidos. Vários brasileiros, de outros países, portugueses, pessoas que estão aqui e que estão preocupadas quando sair o decreto dominical, elas estão preocupadas se é o momento de sair dos Estados Unidos. Eu quero dizer que o livro que foi escrito por Ellen White chama-se Vida no Campo e não Fuga para o Campo. As pessoas confundem dois fatores que estão nas profecias e nas descrições que estão ali. Uma coisa é a vida no campo, o sair das cidades para viver no campo. Outra coisa é o momento que o povo de Deus tem que fugir das grandes cidades. Eu quero dizer-vos que o exemplo de Ló é um exemplo muito importante de ser analisado. Ló não fez a vida no campo, ele fez a vida na cidade. E quando chegou a hora da fuga no campo, ele não estava sequer preparado. Quando o anjo apareceu e disse que era hora de sair para a montanha, ele pediu para ir para uma outra cidade pequena. As pessoas que estiverem à espera realmente do decreto dominical para fazerem a sua fuga para o campo, elas não compreenderam a mensagem da vida no campo. A mensagem da vida no campo é a mesma mensagem de João Batista. A mensagem da vida no campo é a mesma mensagem de Cristo. A mensagem da vida no campo é a mensagem de todos aqueles que foram criados como Moisés, preparado. Todos os homens de Deus tiveram que passar o seu tempo no deserto antes de começar a sua missão. E a mensagem da vida no campo é porque Deus quer uma mensagem de Elias e João Batista, em que é necessário que eu diminua e ele cresça, em que é necessário que sejamos preparados, que preparemos os nossos filhos para ser uma geração que não passará, que preparemos os nossos filhos para essa ligação que vai haver de reconciliar os pais com os filhos com os pais, as gerações. Isso não é possível apenas com uma fuga para o campo. Isso não é possível num último momento. Como vamos alcançar as cidades? As cidades certamente precisam ser alcançadas. E Deus nos está a dar oportunidades. As cidades certamente precisam ser alcançadas, mas vemos claramente o ministério de Enoque. Enoque estava a cumprir a sua história de vida no campo. E eu não estou aqui a querer criticar aqueles que não tenham ainda a capacidade de sair, de morar. Deus me tem dado a graça de, em todas as igrejas onde eu tenho estado no meu ministério pastoral, de estar sempre em igrejas que estão no campo, ou bem isoladas, fáceis de acesso. Mas isso eu sei que não é a possibilidade de todos. O meu objetivo não é criticar, o meu objetivo não é estar a mandar abaixo, mas o meu objetivo é mostrar que nós temos que fazer uma distinção. Deus chama a levarmos os nossos filhos para fora da influência da cidade, enquanto é tempo. Vejam o caso de Ló novamente. Ló achou que não era hora porque ele estava focado com a fuga no campo. E quando chegou a hora da fuga no campo, é verdade, ele conseguiu sair ainda, com o tal pretexto de ir para uma pequena cidade, mas ele perdeu a sua família. Ele perdeu a sua esposa, porque ela estava enredada por anos e anos de uma contemplação que a transformou. Ela estava transformada pela contemplação ao seu redor. Ele perdeu as suas filhas, não só aquelas que não quiseram ir, como mesmo as que foram, elas vieram praticar os mesmos hábitos nos quais tinham crescido na cidade. Vemos que quando os anjos vêm visitar a Ló, as práticas sexuais dessa cidade foram as mesmas que foram depois, ou semelhantes, na mesma linha e direção, que foram praticadas pelas filhas de Ló. Isto foi o preço que Ló pagou, e o Espírito de Profecia descreve isso muito bem. Ló conseguiu fazer a fuga para o campo, mas porque não fez a vida no campo, ele perdeu e teve um preço muito elevado de pagar. Eu queria que nós entendêssemos o contexto. Muitas pessoas, e é por isso que eu estou a dizer isto, muitas pessoas têm a tendência, profeticamente, porque é um ponto alto da história profética, de fazer ligação com tudo o que existe logo com o decreto dominical. Eu não digo que esta crise não tenha uma repercussão que vá afetar aí. Nós sabemos, e há um vídeo muito bom do irmão Leandro Dalla, que ele fala inclusive sobre isso. Achei muito equilibrada a sua colocação, como ele mostra que... de vez em quando entram pessoas, eu tenho que
emudecer aqui para não se ficar a ouvir, como ele mostra que isto pode desencadear na crise final, ou pode o Senhor, na sua misericórdia, não deixar que seja já a crise final. Mas seja qual for o rumo, isto certamente irá afetar. As pessoas sentiram agora a influência de um descanso, no caso não foi semanal, mas pode ser transformado num hábito regular. Há já várias entidades a mostrarem isso. É uma leitura que eu penso que é clara. Isto vai ter uma influência por causa da crise, já se fala em retomar a paz, haver paz e tranquilidade, todas essas coisas certamente julgarão. Mas o que eu quero que o povo de Deus entenda, o que eu quero que nós entendamos e o que eu creio que o Senhor quer que nós entendamos, é que o que está a impedir o desenrolar dos eventos finais não é o decreto dominical. A única coisa que está a impedir o desenrolar dos eventos finais é a preparação do povo de Deus. Vemos isso quando vemos em Apocalipse, no capítulo 7, que um anjo que é enviado e ele sai pedindo aos anjos que segurem os 4 ventos, porque o povo não está preparado. Se lermos o que a inspiração nos diz sobre isso, nós vemos claramente que o Espírito de Profecia nos diz que esse anjo é enviado quando Jesus clama meu sangue, meu sangue. E logo ao esse anjo ser enviado, ele está a ir e a levar uma mensagem para segurar os ventos, porque o povo de Deus não está preparado. A única razão por que não se desenrolaram os eventos finais ainda é porque nós não estamos preparados. Nós não criamos os nossos filhos da forma como devíamos, nós não levamos ao isolamento, à preparação que eles deviam, não criamos uma geração pronta para a última missão, que ela é realmente terrível. Eu quero que entendamos todo este cenário que está a acontecer. Eu falei ainda há pouco sobre isso. Nós estamos preocupados com um vírus, o mundo está preocupado com um vírus, que é um vírus que é apenas uma variante do vírus da gripe. Em alguns casos, no seu crescendo, não matava sequer tantas pessoas quanto o vírus da gripe, mas que foi criado toda uma movimentação à volta disso. Mas eu não vejo a mesma preocupação sobre o vírus do pecado. E eu estou a falar de cristãos e adventistas. Não temos a mesma preocupação sobre o estado do nosso caráter. Estamos preocupados, talvez, com medo. A Bíblia nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo o temor, não é? Nós não estamos realmente a experimentar o mesmo pânico, o mesmo asco, o mesmo desespero, não está por uma pandemia que é muito maior, uma epidemia que alcançou já o mundo inteiro, em que todos já fomos vítimas. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não é uma coisa que escaparam alguns. Todos fomos atingidos. O mundo não tem essa preocupação. Nós vamos ficar a dar mais ênfase à preocupação do vírus do que à preocupação do grande vírus que temos. Depois falei também há pouco sobre a questão da quarentena. Muitos não estamos a entender esta quarentena. Uma coisa é a quarentena que o mundo está a fazer. O mundo está a aproveitar porque tem agora mais Netflix, porque tem agora mais possibilidade de estar em casa. Alguns estão a tirar algumas boas vantagens disso, estando com as suas famílias e tudo mais, mas o que nós devemos entender como quarentena deve ir para além disso. Nós estamos, desde que começou o tempo do fim, numa grande quarentena, que é o Yom Kippur. Nós estamos, desde que começou, quer consideremos 1798, quer consideremos 1844, estamos a viver o tempo do último período do santuário. Vejam, pátio, santo, santíssimo. Estamos a ser chamados para o santo dos santos. Justificação, santificação, glorificação, glória, caráter. Estamos a ser chamados para refletir esse caráter. Deus quer imprimir esse caráter no seu povo. Nós já estávamos à quarentena há muito tempo. Se não estávamos, deveríamos estar, porque diz que toda a alma que não se afligir será extirpada de Israel. Nós já deveríamos estar a buscar o jejum das coisas que o mundo nos apresenta. Nós já deveríamos estar a buscar um outro tipo de alimentação, um outro tipo de vida, uma vida que não nos deixasse ser enredados. No livro de Roger Morneau, A Viagem ao Sobrenatural, ele diz que no início do tempo do fim, os demónios tiveram uma grande reunião mundial em que eles, ao estudarem as profecias, entenderam que estávamos a chegar a um tempo em que as pessoas iriam correr de uma parte para a outra e que isso era uma oportunidade para eles atacarem. Eu quero que entendamos que o mundo parou, é verdade,
parou quase que obrigado. Nós, povo de Deus, paramos quase que obrigados, porque o Senhor várias vezes nos tem pedido para parar e nós não temos atendido a esse pedido. O Senhor várias vezes nos tem chamado a vir a um lugar à parte e a meditar e nós não temos dado vazão a esse pedido. Então eu queria que nós entendêssemos que esta quarentena é uma oportunidade. Esta crise é uma oportunidade. O inimigo trouxe isto como uma desgraça e somos corresponsáveis por isto porque não levamos ao mundo uma mensagem correta, não esclarecemos ainda o mundo, ainda não cumprimos a nossa parte, não conseguimos sequer ainda dar conta da nossa santificação, das nossas famílias, quanto mais de alertar o mundo. Queremos que o mundo aceite uma mensagem que queremos pregar, mas que ela só será aceita quando nós a quisermos viver. Queremos que o mundo aceite e compreenda uma mensagem que para nós ainda está na teoria e que precisa de passar à prática. Então, somos corresponsáveis por isso, mas o ponto não é esse o ponto principal. O ponto é que nós precisamos entender que o nosso caráter se revela numa crise e esta crise está a revelar que nós não estamos preparados. Esta crise está a revelar que não é o tanto ler de profecias, saber de profecias, estar em verdade presente, estar totalmente informado, que nos ajuda a estar preparados. Isso é verdade, é uma ajuda, mas não é isso que faz com que sejamos salvos. Informação não é salvação. Eu vi uma frase que acho que é muito interessante de partilhar, diz que há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é um fruto. Sabedoria é não pôr tomate na salada de frutas. Então, muitas vezes nós temos o conhecimento, mas a aplicação prática da sabedoria. Esta crise nos surpreendeu a todos. E eu estou a falar a todos. Esta crise, ninguém estava à espera, isto foi uma coisa que nunca o mundo viu, neste sentido, embora eu tenha dito já que não há nada de novo debaixo do sol, a essência no coração disto tudo não é nova, mas a forma como isto tudo foi vivido. Isso nos mostrou que conhecemos, temos lido sobre profecias, mas da mesma forma como fomos surpreendidos aqui, poderemos ser surpreendidos outra vez. Eu gostaria de clarificar o que eu estou a dizer. Surpreendidos outra vez, sim. Sabemos que virá um decreto, sabemos que a perseguição virá, sabemos que essas coisas todas estão profetizadas, mas elas não estão com um sentido prático muitas vezes. E é isto que eu quero dizer. Como fomos surpreendidos por isto, poderemos ser surpreendidos por ela. Eu gostaria que nós pensássemos nisto. Houve vários momentos em que o povo de Deus, ou aqueles que estavam a receber uma mensagem de chamamento, tiveram a oportunidade de ver que era momento de tomar uma decisão. Um desses momentos, que eu gostaria que nós refletíssemos sobre ele, é o momento do cerco de Jerusalém. Deus claramente deixou profecias bem descritas ao seu povo, quando a abominação se manifestasse, que eles saberiam, e deu descrições de que não deviam nem olhar para trás, nem voltar para trás para buscar nada. Esse era o momento. E deu inscrições, inclusive descrições de como deveriam orar para que a fuga não acontecesse em determinados cenários. O povo, perante a situação, não entendeu essa mensagem. Portanto, quando viu o cerco, realmente ficou aflito. Mas quando o cerco se dissipou, e Deus ainda deu um grande tempo até que o cerco voltasse, quando o cerco se dissipou, em vez das pessoas cumprirem aquilo que estava na profecia e que até conheciam teoricamente, muitos não conheciam, muitos de nós não estamos sequer informados sobre o que as profecias nos dizem, mas muitos deles conheciam o que estava ali, mas não saíram. Foram mortes terríveis. As mães comendo os seus filhos, e vemos os historiadores, José descreve várias coisas nessa linha, as mães a comer os seus filhos, as pessoas empaladas, crucificadas ao redor da cidade para causar pânico e terror. Os que fugiram, temos a descrição de que nem um cristão morreu nesse lugar. Eu quero que entendamos o seguinte: há coisas que vêm para o nosso sinal e para o nosso bem. Esta crise é um aviso da parte do Senhor. Sim, é verdade, como eu estava a dizer há pouco, ela poderá desencadear num eventual decreto dominical. Sim, é verdade, ela terá uma influência, sem dúvida, no cenário dessas coisas. Mas esta é uma oportunidade do Senhor. O Senhor não apela só para nós dizermos aos de fora, sai dela, povo meu. É verdade que a igreja não é Babilónia, mas o chamado para que saiamos de Babilónia é para todos aqueles que têm recebido Babilónia no seu seio. Nós deixamos de nos pautar pela palavra de Deus e começamos a querer pautar-nos pela cultura. E, obviamente, isto tem tido uma influência, tem afetado a nossa compreensão.
E isto é o que está a acontecer e o Senhor nos está a chamar. Eu creio, oro e peço ao Senhor que Ele seja misericordioso, que Ele não leve em conta o tempo da nossa tolice e que Ele nos dê a graça de que estas coisas se dissipem. Elas terão marcas, porque certamente depois desta crise, nós vemos como já está o mercado financeiro, vemos como já estão as empresas em crise, certamente haverá consequências e essas consequências poderão ser usadas inclusive pelo inimigo para os seus planos. Mas o que eu quero que entendamos aqui neste dia é que o Senhor está a fazer um chamado. O Senhor está a fazer um chamado ao seu povo. Ele diz em 2 de Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Deus está a chamar o seu povo a se converter. Isto não é só um chamado para o mundo, é o seu povo que precisa de conversão. O seu povo que precisa de humilhar, o seu povo que precisa de entender que está no Yom Kippur, que está no dia da purificação, que está no dia do caráter, no dia da glória, no dia do Santíssimo, que está no dia de buscar dar prioridade às coisas espirituais e não estar distraído com as coisas do mundo, que não pode estar enredado pelas mesmas coisas seculares que o mundo está, que ainda que esteja no mundo, nas profissões que são seculares, não é do mundo. O seu único objetivo de ter profissão secular é apenas ter mais uma oportunidade de levar a mensagem. Vemos isso no ministério de Paulo. Paulo fazia tendas não porque ele precisava de fazer tendas, ele quis escolher assim para testemunho. Primeiro, testemunho de que não vivia dependendo de ninguém. Segundo, testemunho de que ele estava, como o Espírito Santo nos diz, mesclado com as pessoas, então ele tinha mais acesso às pessoas. Não existe nenhum adventista, o Espírito Santo diz que todos aqueles que nascem para o reino de Deus já nascem como missionários. Não existe tal coisa como termos outra ocupação e a missão ser uma coisinha paralela que fazemos aqui e ali. A missão é a nossa principal ocupação, especialmente no Yom Kippur. No Yom Kippur ninguém estava nos seus trabalhos seculares. Significa que os nossos trabalhos devem ser orientados. Tudo o possível que possamos fazer para direcionar as nossas profissões, as nossas ocupações para serem voltadas de forma a que levem ao ministério. Não quer dizer que todas sejam religiosas, mas mesmo as seculares, o nosso objetivo é a missão. Então, ninguém está envolvido em trabalhos seculares. Deveríamos estar a buscar toda uma colocação e o Senhor nos está a dar esta oportunidade. Não sejamos tolos como nos dias de Noé. Deus nos fala claramente que, assim como nos dias de Noé, as pessoas estavam distraídas e Ele nos mostra coisas que não têm mal nenhum. O diabo faz cair as pessoas principalmente por coisas que não têm mal nenhum. A maior parte das coisas que nos fazem desonrar o sábado são coisas que não têm mal nenhum, mas que não elevam, que não são espirituais no sábado. O sábado não é só um dia para tirar a sesta, o sábado não é só um dia para descansar, trabalhar que nem um condenado toda a semana para Faraó e no sábado dar ao Senhor o melhor da minha roncar. Não é esse o objetivo do sábado. O sábado é um dia de honra do Senhor, um dia de elevação espiritual. Mas quando nós estamos desgastados pela energia de Faraó, nós estamos a viver num sistema de Faraó. Nós precisamos ser libertos para o deserto da santificação, ser libertos para o deserto da quarentena, os 40 anos, os 40 dias desse deserto, ser preparados para podermos entrar na terra prometida, para que a lei seja gravada no nosso coração antes de entrarmos na terra prometida. 40 é um número que representa preparação e santificação na Bíblia. Uma quarentena devia ser isso para nós. O Senhor nos está a dar uma oportunidade, como o seu povo, de parar. Não sejamos tolos como os dos dias de Noé, que vejamos os animais a entrarem na arca e notemos que algo de sobrenatural está a acontecer ali e mesmo assim não tomemos decisões e acabemos por nos perder. Eu queria chamar a nossa atenção para algo muito importante. Quando vemos a parábola das virgens em Mateus 25, nós vemos que nos mostra ali claramente que todas eram virgens. São 10 porque nos mostra que é a igreja que tem realmente a lei de Deus, é uma igreja plena, completa. São puras porque esta é a igreja verdadeira. Mas vejam que dentro da igreja verdadeira, elas são puras, elas creem, elas acreditam, elas buscam o Senhor, mas elas não estão preparadas. Elas conhecem toda a teoria, mas quando aparece um vírus, uma crise, uma epidemia, elas são apanhadas de surpresa. Quando vem um decreto, elas são apanhadas de surpresa. Porque não é só a informação que nos interessa. Precisamos de ter a preparação. E o Senhor está a convidar neste momento o seu povo. Está a deixar uma tónica, um aviso. Ainda
que se vão os exércitos e o cerco seja aliviado, precisamos aproveitar esse tempo. Mas mesmo que o cerco não seja aliviado, o Senhor ainda nos dá tempo de nos reconectarmos com Ele. Mas sabem o quê? O que mais me preocupa é isto. Muitos de nós estamos agora muito preocupados porque vivemos a profecia da emergência. Isto é o que faz com que as pessoas estejam a vigiar o decreto dominical. Elas querem ficar, muitas vezes, até a última da hora, sem tomar uma decisão. Elas não estão preocupadas em realmente consagrar a sua vida tanto quanto deviam. Elas estão preocupadas em não se perder. E esta não é a motivação certa. A nossa busca do Senhor é pela comunhão. Nós não adoramos o Senhor só porque Ele nos salva, nós adoramos o Senhor por quem Ele é. Então nós precisamos entender que viver a profecia do imediatismo, viver a profecia da última hora, viver a profecia da emergência, eu não devo ter a minha casa preparada para o incêndio só quando está a arder. Eu devo ter a minha casa sempre preparada para o incêndio. O povo de Deus não precisa estar preocupado porque ele está pronto a qualquer momento. Não muda nada. Paulo estava pronto se Jesus viesse no tempo dele e se Jesus viesse daí a 2000 anos. E nós precisamos viver nesta questão. O mundo é que vive no medo. Eu já disse aqui, 2 Timóteo 1,5, o verdadeiro poder de Deus está no amor e nós vemos que o verdadeiro amor elimina todo o medo. O medo é irracional. O povo, que surge uma crise, vão comprar 20 barras de sabão, 50 garrafas de água e álcool sanitizer, álcool etílico, não é etílico, entendam. Estou aqui com problemas por causa do inglês, eu tenho estado ultimamente a pregar bastante em inglês e agora as palavras não me vêm tanto em português. Eu queria que nós entendêssemos o que eu estou a dizer aqui. Deus nos garante que o nosso pão e a nossa água serão certos. Mateus 6:11. Deus nos garante que Ele toma conta do amanhã. Em Isaías 33:16 Ele nos diz que nos fará cavalgar em lugares altos e que nos dará o nosso pão e a nossa água como certos. Eu queria que nós entendêssemos que não precisamos de temer, mas precisamos de vigiar. Existe uma diferença entre respeito e medo. Nós precisamos ter respeito do fogo. Não precisamos estar em pânico com o fogo, mas sim que o fogo existe respeito. Se nós estamos já em pânico com uma crisezinha destas, como é que vamos ficar quando vier uma verdadeira crise? Que diz a Bíblia em Lucas 21:26 que os homens estarão a desmaiar de terror. Mas muitos de nós queremos continuar a vida no mesmo dia a dia. Não é possível. Nós estamos no Yom Kippur. Muitos de nós estamos ansiosos para saber se esta crise é a última ou não, porque se ela não for, vamos voltar ao nosso ram-ram. E é isto exatamente que me faz temer. Faz temer que mesmo que o Senhor nos dê uma segunda chance de ainda fazermos a preparação que já devíamos ter feito e não fizemos, nós vamos outra vez esbanjá-la em futilidades. Vamos outra vez esbanjá-la a correr atrás do vento, a correr atrás de encher o balde de Faraó. A gente quer ver o balde de Cristo cheio, as coisas para Deus cheias, mas continua a pôr as coisas no balde do inimigo. Como é que vamos encher este balde? Como é que vamos acabar esta obra? Não vai ser possível. Eu queria que nós entendêssemos que nós precisamos aplicar o nosso coração a esta obra. Não podemos estar em forma sem fazer exercício. Não podemos estar saudáveis sem comer coisas saudáveis. Não podemos também ter um comprimido mágico que vai mudar tudo na nossa vida espiritual. Tudo é um processo, esse processo leva tempo. Esta crise está a revelar a nossa verdadeira condição. Está a revelar que não estamos preparados, que não estamos conectados, que não estamos a viver a mensagem que conhecemos. Está a revelar que nós precisamos buscar o Senhor enquanto Ele se pode achar e que o Senhor nos está a querer chamar, sai dela, povo meu, a querer chamar-nos para um compromisso com Ele. Eu quero que entendamos que a igreja não fecha. Ela pode não estar confinada nas suas paredes, podemos não estar com contacto. No surgimento da igreja, muitas vezes por perseguição ela teve que se espalhar, mas ela continuou uma igreja unida porque o seu eixo de ligação era Cristo. Ela continuou uma igreja conectada.
Aqueles que não estão conectados com Cristo, mesmo que estejam a reunir-se todos os sábados na igreja, não estão unidos. Não estão conectados. Aqueles que estão conectados com Cristo, mesmo que estejam distantes, continuam conectados. Nós não estamos a depender de outras pessoas para embasar a nossa fé. A nossa fé está embasada no Senhor. Fortalece uns com os outros e crescemos juntos. Nós não andamos a seguir profecias e a agenda satânica, seguimos a agenda de Deus. E, portanto, isso nos deixa em tranquilidade, mesmo com aquilo que não sabemos. Só o Senhor sabe todo o futuro e nós não precisamos estar preocupados. O que nos faz não ter medo não é conhecer os detalhes das profecias todas, não é saber todo o futuro e saber ipsis verbis. Muitas pessoas tentam conjecturar o texto bíblico, a profecia bíblica, e querem saber tanto do futuro como Deus. O que nos faz não ter medo não é conhecer o futuro, o que nos faz não ter medo é conhecer o passado. Nada temos a temer do futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos guiou no passado. Alguém disse que o presente é esse futuro que tanto tememos no passado. Nós temos que entender que o ponto aqui, onde deve estar a nossa preocupação, não é como está o vírus, como está a epidemia, como está a quarentena ou como virá a vacina, mas como está a minha alma, como está o meu preparo. Não é se estamos ou não estamos perto do decreto dominical, mas se mesmo que estejamos longe, estamos perto de Cristo, estamos perto da conexão que precisamos ter. Não é bom sinal. O primeiro sinal de que alguém provavelmente é um forte candidato a perder-se é que essa pessoa reage em vez de agir. Ela é reativa em vez de proativa. Ela está dependendo de terceiros elementos. Ela depende de um decreto dominical, ela depende da conjuntura política, ela depende da conjuntura e dos movimentos do Papa, em vez dela depender apenas de Deus e proagir. Ela busca a comunhão, ela está preparada e não faz diferença se Deus vem hoje, envia o seu filho daqui a 100 anos, não fará nenhuma diferença, porque nós não nos movemos por fatores externos, mas por uma conexão que nem a altura, nem a profundidade, nem as potestades poderão separar.